Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Então, nas aulas de projeto de vida, a gente tem trabalhado com uma matriz de competências e principalmente as competências socioemocionais, tá? Então, desde o início do ano, a gente tem trabalhado algumas das competências. Na última semana do segundo bimestre, nós trabalhamos essa competência socioemocional da autoconfiança. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar uma outra competência socioemocional, que é chamada resiliência. Vocês já ouviram falar de resiliência? Essa palavrinha, vocês já ouviram ela em algum lugar, alguma letra de música, não sei, na televisão? Então, resiliência é a capacidade de um indivíduo em possuir uma conduta sã num ambiente insano, ou seja, a capacidade do indivíduo sobrepor-se e construir-se positivamente frente às adversidades. Ou seja, pessoal, é aquela capacidade de você cair e se levantar e seguir em frente, né? Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. E quem tem resiliência é aquela pessoa que vai saber como sair bem, né? Mais fortalecido aí desses momentos difíceis que pode atravessar aí na vida, tá? E aí a gente vai estar falando um pouquinho do conceito de resiliência aqui nessa aula e aí falar um pouco dos pilares, né, da resiliência. Os pilares da resiliência seriam assim, o que a gente teria que possuir em nós que nos ajude a ter a resiliência, né, que nos ajude a atravessar pelos mares bravios, pelos mares tempestuosos, né, pelas tempestades, como diz, né, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então a gente sempre vai passar por algumas tempestades aí na nossa viagem em alto mar, que é a viagem da nossa vida, nossa passagem aqui na Terra. Então, olha lá, a gente pode escolher outros pilares, tá? Vocês podem até pensar em outros pilares aí para a resiliência. Mas aqui, né, estão colocando um pilar importante é ter autoestima, ter criatividade, ter autonomia, ter humor, né? E ter cooperação. São alguns pilares que nos ajudam a enfrentar aí os obstáculos. Então, olha lá, um resumão, né? Resiliência é a competência de tirar da dor, do sofrimento, uma aprendizagem. Então, o que você faz diante de uma dor? Né? Você sempre vai passar por dor, vai passar por sofrimento, vai passar por frustração. O importante é que você tire dessa dor, desse sofrimento, um aprendizado, né? Não se trata apenas de sobreviver a um péssimo momento, mas sim de aprender algo e sair dele fortalecido. É aquela história, né? Tem que ser forte na queda, né? Não adianta ser durão sem ser e ser fraco na queda. Então você tem que sair mais forte, né? De cada queda, né? De cada decepção, de cada frustração. E sair mais forte é ter resiliência, tá? Então, ela aí, né? O significado dela tem uma origem latina e tem o sentido de capacidade de recuperação após um golpe, tá? Que aí eu pus essa imagem, né? Você é golpeado, mas essa mola faz com que você volte, faz com que você se levante, né? E essa mola seria a resiliência, né? Quanto tempo você demora para levantar de uma queda, né? Um nocaute, né? Quando você é nocauteado, você fica muito tempo no chão, você já se levanta rápido. Então, a resiliência, ela tem 4 dimensões. A gente tem a resiliência física, né? Quanto tempo não? O quanto você consegue ser forte, realizar alguns exercícios físicos, né? Ou mesmo em ficar um tanto de tempo em jejum, né? Em testar, em treinar o seu corpo, né? Para várias adversidades aí, num tempo de guerra, por exemplo. Então, essa seria a resiliência física, né? Nossa capacidade de resistir fisicamente ou a uma doença que seja, né?
Temos a resiliência mental, que é aquela capacidade da gente manter a mente sã, mesmo em situações muito difíceis, né? Ou numa prova de vestibular, ou numa prova de final de ano, né? Num processo seletivo. Outros exemplos aí seria essa resiliência mental, é manter aquela mente serena. Temos a resiliência espiritual, que é pautada nos nossos valores, nas nossas crenças, né? Sempre você tem aí, você pode ter ou você pode não ter, né? Tanto valores como a humildade, a honestidade, ou mesmo as crenças, né? Uma ideia de um Deus que está ali do seu lado, te ajudando a vencer as batalhas. Mas a resiliência que nós vamos trabalhar aqui no projeto de vida é a resiliência emocional, tá? Que tem a ver com o modo como você consegue lidar com suas emoções, tá? Quando as emoções afloram, às vezes a gente se descontrola, não é verdade? Então, essa é a resiliência que nós estamos trabalhando aqui, a resiliência emocional. Então, olha lá, o que é a resiliência emocional? É a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, aprender com elas e ganhar mais força para vencê-las. Isso é muito importante quando precisamos regular emoções desagradáveis. Muito porque, pessoal, a gente vive numa sociedade, numa civilização que não deixa a gente vivenciar muito fortemente situações desagradáveis. Desde pequeno, quando a gente chora, o pai e a mãe fica falando, para de chorar, para, né? Nunca deixa a gente viver aquele momento de tristeza, de choro, né? A gente sempre, e muito na sociedade que nós vivemos hoje também, né? Uma sociedade que, tipo, fica só postando coisa de felicidade, né? Como se a felicidade fosse uma regra, fosse uma ordem. Mas e as emoções que são desagradáveis? A gente acaba fugindo delas, mas quando elas são muito fortes, a gente não sabe como lidar com elas, exatamente porque a gente foge muito delas. Tá? Então, a resiliência emocional, ela é dividida em 3. A tolerância ao estresse, a tolerância à frustração e a autoconfiança. Que foi que a gente trabalhou na aula, numa das aulas aí, né? A questão da autoconfiança. Então, vamos focar na tolerância à frustração, tá? Nessa aula, eu gostaria que vocês focassem na tolerância à frustração. O que é uma tolerância à frustração? É a habilidade de desenvolver estratégias eficazes para regular emoções desagradáveis, como sentimentos de raiva e irritação. Envolve também manter a tranquilidade, o equilíbrio e a serenidade diante das frustrações e de lidar com situações inesperadas. Então, que frustração, acho que todo mundo sabe o que é, né? Quando você quer alguma coisa e não consegue, na é verdade, você se frustra, você não tá conseguindo e aquilo lá te deixa frustrado, seja um relacionamento ou mesmo um bem material. E aí, se você ser tolerante a isso, é o fato de você conseguir aceitar essa perda, né? Ou essa a falta que você possui aí. Agora, uma intolerância a isso seria você não aceitar, né? Então, isso que é a tolerância à frustração, é você conseguir aceitar, conseguir trabalhar essa frustração e conseguir se manter tranquilo, né? E conseguir o que seria regular essas emoções desagradáveis? É você conseguir controlar, ter um controle sobre essas emoções desagradáveis, né? Para que você não se fira e também não fira outra pessoa. Na verdade, tantos casos aí que a gente vê de mortes e situações horríveis que acontecem por causa que a pessoa estava com muita raiva, né? Não conseguiu se controlar, né? Não conseguiu controlar a própria raiva. Não sei se vocês já passaram por situações assim, né? E aí a gente tem dentro desse encontro com situações desagradáveis e até situações inesperadas, né? Algo que a gente não está esperando, algo que saiu do nosso controle, a gente pode ter uma atitude positiva ou uma reação de vítima. Então, você tem um estressor, você tem uma situação de explosão. Você pode ter uma atitude positiva, e essa atitude positiva é uma resiliência, ela vai ajudar no seu crescimento, ela vai te trazer uma aprendizagem. Ou você pode ter uma reação de vítima, você se vitimiza, você culpa, você reclama, você se culpa, você culpa outra pessoa, né? Você reclama, você tem a reação de vítima é uma reação negativa, você está negativando, né? Aquela situação que você se encontra. E aí, essa reação de vítima, ela gera estresse, ansiedade e depressão, tá, galera? Então, aqui que seriam alguns passos para a construção da resiliência.
O primeiro passo é você reconhecer-se em uma situação adversa. Você tá ali e ter aquela consciência, ó, peraí, eu tô numa situação adversa, ou seja, eu tô numa situação desagradável, uma situação inesperada, uma situação que tá difícil de eu lidar e as minhas emoções estão aflorando, né? O segundo passo é entender que você está sob o domínio de uma emoção. Você tá ali percebendo que está de cabeça quente ou tá muito nervoso, e aí você tem que saber disso, né? Que você não tá mais agindo muito com a mente, você não tá muito racional, você tá totalmente dominado por uma emoção. E o terceiro passo é você nomear essa emoção. Então, no momento que você se conscientiza, que você para, você se analisa, você se observa nessa situação de adversidade, você tem que partir para o terceiro passo de nomear essa emoção. O que eu tô sentindo? Peraí, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo tristeza, né? Que tipo de emoção é essa? Você deve dar um nome a ela, tá? Confusão, não sei. E o quarto passo é, né, o último passo depois de tudo isso, respira, conta até 10, aprender a aceitar essa emoção e a lidar com ela. Não adianta você achar que você vai fugir dessa emoção, você tem que partir para um processo de aceitação, né? E aí, ao aceitar essa emoção, você vai ter que aprender a lidar com ela, de alguma forma, na verdade, lidar com ela, controlar ela e manter uma serenidade, mesmo estando diante dessa emoção aí. E a atividade, nós vamos continuar com esse tema na semana que vem, tá, pessoal? Mas então a atividade dessa semana, ela é bem simplesinha, justamente porque nós vamos aprofundar um pouco esse tema. Que seria o seguinte, vocês pensarem uma situação que vocês passaram, né, uma situação desagradável que vocês passaram na escola. Eu coloquei na escola, mas pode ser fora da escola também. Se você nunca passou por uma situação desagradável na escola, aí você escolhe uma situação fora da escola, tá? Que teve grande impacto sobre você. Aquele momento que você viu uma situação totalmente desagradável, que te deixou totalmente chocado ou chocada, que você teve aí, né, um surto emocional ali naquele momento, né? E aí, duas perguntinhas, né? Depois vocês pensarem nessa situação aí na mente de vocês. Primeiro, qual aconselhamento você daria ao seu eu do passado para lidar com essa situação? Se você pudesse ligar para você mesma hoje e falar, olha, eu do passado, vai acontecer isso na escola hoje. Eu te aconselho a fazer. O que você aconselharia para você mesmo? E a segunda questão é, de que forma esse aconselhamento faria diferença? Como esse conselho que você daria a você mesmo faria diferença nessa situação desagradável que você vivenciou? Então, pessoal, se a gente estivesse numa aula presencial, a ideia é que todos nós falássemos, expressássemos esses sentimentos, tá? Se vocês se sentirem à vontade, vocês podem, inclusive, mandar um áudio, não sei, né? Uma forma de vocês expressarem essa situação vivenciada por vocês, vocês podem me mandar. Ou se não, escrevam, tá? Eu tô mandando para vocês essa atividade na forma de um formulário aí para vocês estarem respondendo pelo Google Class, tá? Mas antes de vocês irem para a atividade, eu gostaria que vocês escutassem a playlist que eu separei para vocês aí, especialmente para pensar essa questão da resiliência, tá? A playlist, ela tá aí embaixo nas descrições dos comentários do vídeo, tá? Clica na playlist, escuta essas músicas que eu separei para vocês aí e depois você faz a atividade, porque são músicas que eu selecionei que falam muito de resiliência, falam muito de situações de pessoas que viveram ou vivem em situações difíceis e que têm essa vontade de vencer, né? Que têm essa vontade de sair cada vez mais fortalecidos aí dessas situações em que vivem, certo? Então clica aí na playlist que eu separei para vocês aí nas descrições, tá? E ao entrar na playlist, vocês vão estar entrando em um outro canal, que é o meu canal de games. Se você ainda não conhece o meu canal de games, vai lá, dá uma olhadinha também, se inscreve se você gostar, tá? Que também tem a ver muito com essa questão dessa temática da resiliência, essa questão da gente ter um momento de stop, né? Ter um momento de sair de toda a nossa situação de estresse, de toda a nossa situação difícil e ter aí uma válvula de escape. E uma das minhas válvulas é o game, né? Que são os jogos e são esse meu canal de lazer aí, é o meu canal de lazer que eu meio que me desligo das coisas do mundo, das coisas do trabalho e
dou uma desafogada e dou uma aliviada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau!